Eu fiz uma lista pelo chat GPT colocando 30 jogos aleatórios do Super Nintendo, para daí eu comentar com vocês se vale a pena jogar, se não vale. Eu joguei todos esses jogos, alguns eu já tinha jogado ou conhecia por falar e tal, mas teve alguns que eu conheci na hora ali e já fiz meu julgamento. Não joguei tanto assim o jogo, mas já vou falar pra vocês se compensa ou não jogar. E é do Super Nintendo, né? Então é o meu videogame de paixão. Quem segue o canal aí tá careca de saber que é meu console favorito. Então foi um prazer muito grande fazer. Fora que vários jogos me remetem a amigos, família, e eu vou estar comentando aí, porque cada jogo tem a sua história. Chat no comando, bora jogar! Jogo retrô, jogo online, é tudo no mesmo lugar. Gameplay, meme, zoeira, vamos lá! Cinema e crítica, de um jeito legal. Aqui a diversão é certa, segue o canal. E o chat no comando, bora jogar! Eu vou começar com um grande clássico, né? Super Mario World. E aí, tem até gameplay no canal, né? Tem o 100% completinho que eu zerei o jogo inteiro. E, pô, como falar que esse clássico não compensa? É um jogo maravilhoso, a textura do gráfico é perfeita. Se você pensar que é um jogo de 92, eles foram muito criativos para ser o jogo porta-voz do Super Nintendo. E aí, cara, ele é mágico. Você vai jogando, você vai se deliciando com o gráfico, a mecânica é super fluida, você joga e, assim, não dá vontade de parar. É um mundo muito rico, com fases diferentes. O próprio mapa onde você escolhe as fases, ele se desenvolve. Quando você vai passando as fases, ele vai desenrolando, abrindo novos mundos. Ele é incrível. O que falar desse jogo? É o favorito para muitas pessoas dentro desse console. E a gradatividade da dificuldade dele, os graus que vão subindo, é muito bem feito. Vai ficando gradativamente mais difícil. E rapaz, quando eu joguei aqui no canal e eu zerei de uma vez, assim, numa tomada só, foi bem difícil. No final da gameplay eu já tava, assim, bem cansado mentalmente. Quem tava acompanhando viu. Eu tava ali na força do ódio mesmo. Deu até uns rages, porque o especial, quando você chega do jogo, que é um dos momentos mais secretos do jogo, as fases são insanamente difíceis. Por exemplo, a Ultraujos, nossa, velho do céu, deu um aperto no coração, mas na hora que você passa a fase é uma maravilha. Então esse jogo sim compensa pra caramba e é maravilhoso. Vamos agora para Donkey Kong Country 2, Diddy's Kong Quest. Cara, jogar esse jogo, especificamente esse jogo, lembra muito minha irmã, a Carla, que já apareceu nos vídeos do canal. E a gente jogava pra caramba esse jogo, então quando eu fui rejogar para pegar imagens pro vídeo, né, fui lembrando ali da gente jogando junto e tal, é muito massa, lembra a infância assim, em casa. E esse jogo, quando eu tinha ele do Super Nintendo, que eu tive, eu fui com a minha mãe comprar lá na rodoviária velha de Maringá, quando tinha ainda. E assim, eu sempre ficava olhando esse jogo lá e ninguém comprava. E quando foi Dia das Crianças, minha mãe deixou eu levar o jogo. E foi mágico, eu comprei, levei pra casa, assim, não demorei muito pra zerar, porque eu tava muito feliz. Eu ficava mirando aquele jogo na estante, assim, da lojinha, e quando eu comprei foi tipo, nossa, velho, E ele é muito bom. Pra muitos é o favorito da saga dos Donkey Kong Country do Super Nintendo. Ele tem fases incríveis, considero ele o jogo mais difícil da franquia, onde os segredos estão mais escondidos também, de moeda de bônus, moeda DK, então para você fazer os 102% você tem que ser muito bom. E para mim, a fase mais difícil das três franquias é a Animal Antics, que é a última fase do jogo ali, no mundo secreto. Então, assim, é incrível, a trilha sonora é a melhor dos três Donkey Kong, são músicas fabulosas que você vai jogando, vai sentindo e é uma combinação de gráfico muito bem feito para a época, gameplay muito criativo com fases
muito criativas. A fase do mel, nossa, a fase da lava, super bem desenhada, bem feita. Cara, eu tenho muito no meu coração Donkey Kong 3 como favorito, como eu já falei no canal. Só que esse jogo aí também é sensacional. O Chrono Trigger. Chrono Trigger é um jogo que para muitos também é o favorito do Super Nintendo. É um RPG, o desenho foi feito pelo Akira Toriyama, o que torna tudo a arte muito da hora. É um jogo ali muito bem definido. É ali um RPG que você vê que eles tiveram um trabalho todo minucioso de cenários, de personagens. A história é muito rica, fala sobre viagem no tempo. Tal personagem se perdeu no tempo e eles estão em busca de trazer de volta. Mas assim, agora eu vou chocar alguns jogadores, porque tem muita gente que ama esse jogo. Eu vou falar que eu não gosto tanto assim desse jogo, eu achei ele até um pouco meio maçante. Eu não joguei ele tanto, talvez foi porque eu não desenvolvi ele bastante ali, faltou eu ver coisas importantes na gameplay. Achei a história, assim, o jogo é massa, mas assim, as pessoas endeusam pra caramba. E pra mim, não chega a esse ponto, assim, sabe? Mas eu acho que compensa, sim, jogar. The Legend of Zelda, A Link to the Past. Cara, esse jogo eu joguei muito quando eu era criança. E ele faz me lembrar do meu primo, Tito, que tá na Austrália agora. Salve, Titão. E aí, nesse jogo, é um RPG de plataforma. Muita gente conhece a história do Zelda e nesse jogo se popularizou bastante. Que você tá com um Link lá e desvenda um mapa enorme. Assim, é um jogo difícil pra caramba. Só que é um estilo de RPG que eu gosto bastante, que é o RPG com plataforma e ação ali, que ele não é tão comum jogos assim. Então, eu acho que ele é um pouco pioneiro nessa situação. Mas é um jogo incrível, onde você desvenda um mapa vasto, com florestas, dungeons. E, cara, eu cheguei muito longe quando eu era criança, porque eu tentava muito. Eu tinha tempo, né? E eu ia atrás de desvendar o mapa todo. Mas, assim, jogando mais velho, eu tentei um tempo atrás desvendar e eu tive muita dificuldade de descobrir o que eu tinha que fazer e tal. Achei interessante que o meu eu criança ia atrás tinha mais paciência para desvendar os mistérios desse jogo, mas eu acho ele incrível, um dos melhores jogos do Super Nintendo e super compensa, com certeza. F-Zero. Esse jogo, eu tinha jogado pouco ele. Eu joguei um pouquinho, aí via lá as pessoas jogando, acho que teve um dia que eu joguei na casa de uns amigos e a gente jogou um pouquinho contra o outro. Eu tinha achado ele paia, no começo, assim, só assistindo. Daí eu fui jogar e bater uma gameplay mesmo de algum tempo ali. Então, mano, nossa, eu gostei do jogo porque é uma corrida futurista ali, que tem uns carrinhos, tem umas rampadas, tem uma câmera que simula um 3D ali, que é bem bacana. E é bem difícil o jogo para você apodar os inimigos, que você tem que chegar em primeiro e tal. E assim, tem muitas chances de você destruir sua navinha ali, seu carrinho. Então, você tem que estar pegando uma proteção o tempo todo no jogo, fazer as rampas certas. Se você cair para fora da pista, você explode o carro, já perde. Então, assim, é bem delicado. E, assim, tem algumas pistas que tem interação com o mapa, que é bem massa. Por exemplo, tem uma pista que tem um ventão. Acho que ela tem um nome que remete a vento. Aí, quando você tá andando, assim, numa parte, o vento vai te empurrando pro lado, empurrando pro outro. Então, eu achei um jogo muito criativo e vale muito a pena, assim, descobrir o jogo. E achei sensacional. Goof Troop. Rapaz, esse talvez seja, né? Tem uma briga boa aí pra falar qual que é o melhor jogo do Super Nintendo de co-op, mas esse com certeza tá no páreo. Que na gameplay aqui eu joguei com meu amor, com a Tani. E eu chamei ela pra jogar, ela nunca tinha jogado, e ali, pô, eu já vi que ela gostou do jogo. E a gente foi jogando, é um jogo muito massa, onde você joga em tempo real, com 2 players, matando os inimigos, passando pelo cenário, que são muito, muito legais, né? Pateta e Max, pô, Pateta e Max é sensacional. E aí você vai desvendando, tem as horas de puzzle, que são muito massa nesse jogo, você tem que encaixar uns blocos ali nos locais corretos. Ele é muito dinâmico, a cada cenário que você vai passando, vai aparecendo situações novas,
os itens que você vai pegando, cada um tem sua especificidade, tudo ali importa para você conseguir passar as fases. Eu acho assim, um dos melhores jogos do Super Nintendo mesmo, é diversão garantida para você jogar com um amigo, jogar com alguém, então esse compensa assim demais. E eu nunca vi alguém que não gosta desse jogo. Top Gear 2. O Top Gear 2 é bem bacana, mas eu prefiro o Top Gear 1. Top Gear 1 pra mim, eles tiveram uma inspiração muito massa de corrida ali com carros. O Top Gear 1 você pode escolher o carro ali, então eu achei ele mais, tipo, os carros são diferentes, não só nas cores, mas no estilo. Mas nesse jogo, bom, ele é bacana, ele ainda continua mantendo a franquia elevada, porque uma coisa que é muito comum de Top Gear é você estar em circuitos onde você está num país. Primeiro você está num país X, depois você vai para a Inglaterra, depois você vai para o Canadá. Na pista você vai vendo cenários, tem chuva, então é muito bacana. E eu acho até meio difícil, mas dá para pegar. Jogando um pouco você já vai pegando. As curvas, assim, o tempo na hora que você tira o pé do acelerador e tal. Mas, assim, é um jogo massa, cara. É um jogo... E a trilha sonora do primeiro é mágica, é, assim, imortalizada. Mas nesse eles ainda continuaram com uma música bacana, tem um eletrônicozinho na hora que você vai escolher o carro ali no menu do Options. Então, assim, o jogo manteve a franquia bem, sabe? E vale muito a pena se pegar pra zerar esse jogo. Super Metroid. Irmãozinho, irmãzinha, esse jogo eu só ouvia falar via imagens, em gameplays, YouTube, assim, rapidamente. Já conheci a história da Samus, que achava muito massa, um personagem do Super Smash Bros. Que eu via muito. E assim, quando fui jogar o jogo e experimentar, achei sensacional. Galera, experimentando esses jogos, os que eu não conhecia, por exemplo esse foi o que mais me surpreendeu. Que eu achei mais massa e que mais deu vontade de zerar. Eu não joguei tanto, mas ali a história da Samus que captura um filhote de um ET num lugar, ela vai voltar para a base para estudar, acredito, esse alienígena, e daí os alienígenas chegam nessa base, começam a destruir, você tem que fugir da base, e aí você entra numa dungeon, numa cavernona em outro planeta para tentar sobreviver ali. E vai descendo, e vai conhecendo lugares novos, derrotando os inimigos. Assim, pontos muito legais desse jogo, que você vai desvendando, e é muito mistério. Então, cada lugar que você vai passando, você quer descobrir o que tem por trás daquelas cavernas. Você vai aprimorando a armadura da Samus, vai deixando ela mais... atirando mísseis, depois você aprende o rolamento, então você vai progredindo, assim. E é um jogo, assim, que ele soube instalar um mistério com a sua trilha sonora de uma forma onde você quer descobrir o que está acontecendo, você quer desvendar. Eu achei super instigante e eu achei um jogo muito... Assim, nem parece Super Nintendo. Ele é um jogo que assim, parece um videogame mais moderno, sabe? Eu fiquei, assim, embasbacado. Mega Man X3. Eu joguei bastante o Mega Man X, né? Nunca eu tinha jogado mais, assim, outro Mega Man. E esse Mega Man X3 eu já entrei, assim, com aquela... Ah, cara, o Mega Man X é o melhor. Ele, pô... O preciosismo, né, que a gente fala. Só que quando eu fui jogar esse Mega Man X3, achei que ele... ele parece bastante com o Mega Man X. E, assim, as mecânicas novas e armaduras que foram adicionadas foi muito massa. Foi uma bela de uma sequência, assim. Só que achei bem mais difícil que o Mega Man X, onde eu tava tentando ganhar de algum chefe. E tava muito difícil, né? Porque nesse jogo, primeiro você tem que ganhar de um chefe pra você liberar uma armadura com poder específico. E aí esse poder... você vai conseguir counterar os outros chefões. Então ganhar do primeiro chefão é mais difícil. E aí, quando eu cheguei num chefão lá, que ele é um caranguejo ali eu vi que tinha como ganhar. Nossa, mas eu ganhei muito no limite. O coração até acelerou, porque foi assim, bem difícil de ganhar. Mas achei o cenário muito massa. Achei que eles realmente conseguiram continuar uma franquia poderosa que é a de Mega Man.
com estilo, não jogaram o jogo de qualquer jeito, só por ter nome, realmente fizeram o jogo continuar muito massa. Street Fighter 2 Turbo. Falando de Street Fighter, não tem como não mencionar meu grande amigo Roberto. E galera, vamos dar uma força, porque ele tá com um canal novo, um canal de animação 3D, que eu já assisti o primeiro vídeo dele, tá sensacional. Ele faz uma abertura dedicada, uma homenagem ao mangá Vagabond, que é um mangá que ele gosta pra caramba, e daí ele fala sobre a conexão da amizade entre o Brasil e o Japão. Faz uma bela de uma homenagem, super detalhado, o cara é muito caprichoso, é o cara que fez a abertura desse canal, que ficou sensacional. Então vamos dar uma força, segue, compartilha, curte o vídeo, porque o cara é muito gente boa. E além disso, ele gosta muito de Street Fighter. Então, quando eu penso em Street Fighter, já penso no Roberto, que o cara ama pra caramba. E aí, joguei esse Street Fighter 2 Turbo, já tinha jogado, claro. E, cara, ele é aquele clássico Street Fighter 2 de Super Nintendo, só que esse você pode escolher os vilões do jogo, que é o Bison, o Sagat, o Balrog, o Vega. E também tem essa coisa que é o jogo mais rápido, por isso que ele é o Turbo, né? Porque o Street Fighter 2 clássico, ele é um pouquinho lentinho, né? Eles dão uma soltada na gameplay. Esse Street Fighter é um clássico, então ele tem esse peso de ser o clássico, o jogo que, assim, deu o pontapé de partida, porque não é tão conhecido. E aí, cara, cenários incríveis, músicas fabulosas, músicas desse jogo são sensacionais. É um jogo que imortalizou, não tem como falar que não. É um dos primeiros jogos de luta que apareceram aí e estão eternizados. Earthbound. Esse jogo, eu conhecia ele de uma maneira mais, assim, meio por cima, assim. Aí eu joguei um pouco. E eu vi que ele tem muita comédia. E é um RPG muito diferente, que ele é tipo um RPG como se fosse uma situação... você é uma criança meio que no mundo real, assim. Então é um RPG bem diferente, onde ele vai bastante atrás da comédia para se explicar. Ele é bem descontraído, é uma criança que está em casa com a família, daí ela vai sair para descobrir um mistério, porque caiu um meteoro na Terra, e aí você vai descobrir por que aconteceu isso, tá rolando coisas estranhas na cidade. Então é um mistério muito interessante, eu não joguei tanto, mas já me instigou e eu achei super massa, velho. Deu uma vontade de você tentar entender qual que é o caminho dessa história. Você vai formando a guilda com os seus amigos que você vai encontrando no mapa, que são crianças também. No começo do jogo, você cria os nomes, então você dá nome para os personagens, o nome que você quiser. Você fala qual é a sua comida favorita, qual é o seu hobby. Eu achei um jogo assim que ele tenta criar uma identificação com um jogador muito forte, isso no Super Nintendo, que me impressionou bastante. Deu muita vontade de fechar esse jogo. Super Castlevania 4. Rapaz, eu já joguei esse jogo, eu já tentei zerar. E que jogo difícil, mas maravilhoso. É um clássico, todo mundo fala do Symphony of the Night como o melhor Castlevania, e deve ser realmente. Mas esse jogo, ele cumpre bem o papel. No Super Nintendo, ele faz de uma forma que fica sensacional. O jogo, ele tem toda essa temática de vampiro, de castelo, de monstros. E a mecânica dele é um pouco travadinha por ser Super Nintendo, mas é muito massa. Os chefões são muito bem, assim, a estética muito foda. Esse jogo é sobre estética, né? Essa estética gótica muito estilosa, e você vai lá com o personagem destruindo tudo e seguindo para encontrar o Drácula e lutar contra ele. Então, assim, eu gosto pra caramba desse jogo. Não consegui fechar o jogo, até que cheguei longe quando eu jogava nas antigas, mas vale muito a pena, é um clássico que imortalizou, e no Super Nintendo eles mandaram muito bem. Final Fantasy VI. Que é no Japão Final Fantasy VI, nos Estados Unidos é Final Fantasy III. Essa fita, eu já tive ela em algum momento, quando eu tinha no Super Nintendo, e quando eu era criança, eu não jogava muito RPG.
Hoje em dia eu ainda não jogo tanto, mas estou me aventurando mais e me interessando mais pelo mundo do RPG. E tô achando massa esses RPGs de turno. E esse jogo tem toda uma história que é uma garota ali que está sob a custódia junto com dois caras e está atravessando um inverno rigoroso. E você vai encontrando inimigos do caminho, vai combatendo contra eles. Achei esse momento de combate muito massa, música rápida, as opções de poderes são vastas, isso eu acho que encaixa muito bem no RPG de turno. E o mistério também encaixa muito bem, os cenários, tudo muito bem desenhado, tocando essa pinta de mistério e toda a neve ali, um lugar tipo desconhecido. E aí você vai jogando e quando a gente chegou no chefão lá eu vacilei ali. Não tenho muita experiência com RPG, né? Então é um mundo que eu tenho que treinar mais. Só que achei o jogo muito massa e deu vontade de jogar. Contra 3, The Aliens Wars. Rapaz, todo mundo sabe que Contra 3 é bem difícil, né? O pai do Metal Slug. Só que é um jogo muito massa. É um jogo muito dinâmico, onde vem tiro pra todo lado e você tem que ir passando ali, matando a galera. É bem legal de jogar de dois esse jogo. Eu lembro que eu jogava na época de locadora, a gente locava essa fita, a gente não chegava muito longe, porque é um jogo bem difícil. Mas são cenários fabulosos e os monstros você vai derrotando, um mapa cheio de coisa, cheio de referência, e você pendura no cabo e vai seguindo, dando tiro em tudo. Cara, é um jogo de ação muito massa que assim, as pessoas lembram muito bem desse jogo com muito carinho. E aí também tem o outro modo, que você vai em cima assim, a câmera vira pra cima e te pega pelo alto, você vai matando os inimigos por baixo. E quando o jogo parte pra esse sentido, ele não fica tão legal quanto é o 2D, na minha opinião. Mas é aproveitável, Tem um chefão lá que ele fica pulando e caindo e você tem que ir dando tiro nele. Eu achei essa movimentação bem criativa de criar o jogo. Esse jogo também compensa pra caramba. International Superstar Soccer Deluxe. Ah, velho, esse jogo eu joguei pra caramba. Eu adorava. Nossa, como é pegar o Brasil, pegar o Gomes, fazer vários gols com o Gomes, fazer gol diferente, gol de bicicleta, ir com o goleiro, sair pintando na linha. Esse, cara, é o primeiro jogo, pra mim, é o primeiro jogo mais famoso de esporte que lançou. Pra mim, que até esse momento, nos jogos, esse foi o que mais, assim, fez fãs pelo mundo. Todo mundo lembra bastante das trilhas sonoras desse jogo. E, pô, a mecânica dele é muito, muito desenrolada para um jogo dessa época. Ele realmente foi um grande acerto e um clássico que nunca as pessoas vão esquecer. É muito massa. Vale muito a pena jogar. Zombies Ate My Neighbors. Esse é um jogo muito massa também, de co-op. E eu joguei, tem gameplay aqui no canal. Joguei com o Felipão do Temporada Games. Salve, Felipão. E a gente foi desvendando o jogo. A gente já jogava também na época daquele CD de PS2 que tinha vários jogos do Super Nintendo. E daí nós tivemos essa gameplay, relembramos como esse jogo é massa. Ele tem uma temática de ir matando monstros assim. Aí você vai progredindo pelo jogo e vai mudando os mapas, mudando os vilões. Então é um jogo muito massa. Também considero ele difícil. Você vai matando os bichos tudo com a arminha de água e tem os itens diferentes. E tem as poções que você toma que podem dar efeitos aleatórios. Você pode virar um monstrão que sai quebrando todo mundo. Você tem vários tipos de nuances. É um jogo que vai muito pela comédia, assim, sabe? Comédia junto com o terror e algumas referências a filmes clássicos. Cara, esse jogo é fantástico, realmente. Vale muito a pena. Breath of Fire 2. Mais um RPG na lista. O meu amigo Brunão, que segue bastante o canal, ama um RPG e falou que jogou
vários dessa saga. Que esse jogo eu achei ele muito estiloso, apesar do gráfico possa parecer meio simples. Quando você abre o jogo ali, tem o olho de um dragão que vai aparecendo, e quando você vai conversando com as pessoas do vilarejo, você vai descobrindo a história do jogo, porque tinha uma força inimiga que estava combatendo contra esse vilarejo que você mora, e então esse dragão apareceu, esse dragão salvou todos, só que nessa guerra a mãe do personagem principal faleceu, né? E você tá ali com a sua irmã no orfanato e tal, e depois você sai desvendando a cidade, aí você entra numa parte do jogo onde você só vê o pezão gigante assim do dragão. Cara, que cena fantástica, que ideia boa que eles estavam proporcionando ali. Aí você vai lá ver o dragão dormindo, que tá adormecido há anos, e vai descobrindo a história. Aí chega um amigo, entra pra sua guild, chama você, um amigo safadinho, chama você pra ir roubar em outros lugares. Aí você vai atrás dele, começa a chover, e logo você entra numa cavernona e vê que tem uma coisa muito esquisita ali, uma cauda gigante, depois se descobre que é um monstro enorme. E isso é só o prelúdio do jogo. E as cenas de versus ali, o método de combate é muito interessante também. Então é um jogo que me instigou pra caramba. Acho que foi o RPG dessa lista que eu fui vendo, que eu mais tive vontade de descobrir o que acontece na história. Eu achei muito bem feito esse início do jogo, muito instigante. Vale muito a pena. Rock'n'Roll Racing. Nossa, esse é um dos jogos de corrida mais massa do Super Nintendo. O Super Nintendo tem muitos jogos de corrida bom, tá? E nesse jogo, você tá disputando ali com personagens virados no rock, que é o tema do jogo. Não tem como não falar da trilha sonora desse jogo, com músicas de rock enquanto você tá correndo ali, disputando nas corridas. E aí você tem um carrinho que você compra, você escolhe a cor, você pode fazer uma melhoria nos tiros dele, no óleo que você joga na pista. E aí você pode também progredir, comprar novos carros, vão tendo novos carros durante você vai passando o jogo. Então esse jogo ele é fantástico, a progressão dele, as pistas, a música. Pô, você consegue ficar horas jogando ele e vendo o desenvolvimento, curtindo um rockzão. Pô, é um jogo sensacional. Que ideia boa que tiveram pra fazer esse jogo. E tipo assim, eu já zerei ele no Easy, mas quando você joga nos níveis mais altos, você libera mais pistas e mais planetas diferentes pra você disputar as corridas. Então eu nunca zerei nesses planetas mais longe, porque aí o jogo vai ficando bem difícil. Mas, pô, eu tenho que pegar pra jogar, velho. Eu gosto muito, é um jogo do coração que eu jogava bastante quando eu era criança. Mortal Kombat 3. Esse, meu supervisor do trabalho vai gostar bastante, Tonon. Salve, Tonon. Ele gosta pra caramba de Mortal Kombat. E nesse jogo desse Super Nintendo, tem o Ultimate Mortal Kombat 3, que eu gosto mais que esse, por exemplo. Só que esse também vale a pena jogar. Porque, apesar dos gráficos serem bem parecidos com o Ultimate Mortal Kombat 3, e o que torna mais singular os outros jogos de Super Nintendo de Mortal Kombat, o 1 e o 2, que tem o gráfico muda, a jogabilidade muda, nesse 3 ele tem um estilo próprio para várias coisas. Tem personagens que tem nesse que não tem no Ultimate Mortal Kombat, tipo a Shiva. Também tem cenários diferentes. Você tem o Fatality, tem o Brutality e tal. Nesse jogo tem um que começou nesse jogo, que é o Animality. Os personagens se transformam em animais pra dar a finalização ali. Então é muito bom. Nossa, eu joguei bastante esse na época também. Então vale muito a pena jogar, porque ele é outro capítulo na série. É um capítulo que a gente precisa dar uma olhada. E a jogabilidade é ótima, é um Mortal Kombat clássico que, pô, foi levando essa franquia longe do jeito que a gente sabe. Sunset Riders. Rapaz, mais um jogo difícil. E esse é o vô do Red Dead Redemption. Tudo começou aí. O faroeste cabuloso, muito massa. Adoro esse jogo, acho os cenários fantásticos, a temática, a música, remeteu muito bem o Velho Oeste. E esse, eu lembro de ter zerado com o Cauê. Pô,
O Cauê manda muito bem nos jogos, por isso que a gente conseguiu zerar. Só que, vou falar a verdade pra vocês, gente, a gente usou um game statezinho. Não zerei sem usar um game statezinho na última fase. Mas conseguimos ganhar. Zeramos. E aí, pô, é um jogo muito difícil, tem muito inimigo aparecendo o tempo todo, você tem que estar muito atento para desviar das balas, os chefões são icônicos, tem corrida de cavalo, pô, ele é muito criativo, ele tem muito modos diferentes e é muito massa de jogar o co-op, que você vai indo de 2 ali no tempo real. Cara, é fantástico, é um jogo memorável, um jogo imortalizado também do Super Nintendo. Axilei. Famoso jogo de navinha. E falar pra vocês, esse jogo eu até achei interessante, a nave tá em cima do globo terrestre, assim, e aí o cenário vai abaixando, como o planeta ali girando, você vai vendo a nave passando por cima, e os terraplanistas já ficam em choque, já. Você vê o planeta, você passando pelo planeta ali, e aí e vai destruindo tudo, tem as armas diferentes. Mas falar pra vocês, galera, achei o gráfico desse jogo meio cagadinho aí, mesmo sendo do Super Nintendo e tal. Achei que dava pra fazer algo mais liso, mais dinâmico, achei meio travado. E assim, bem difícil, porque a mecânica, ela é meio específica, as armas são meio esquisitas, o jeito que os vilões vão aparecendo. Falar pra vocês, esse eu não indico não. Eu achei ele... Para um jogo de navinha, eu prefiro que o jogo de navinha seja mais lisinho, mais bonito os gráficos. Não achei os gráficos tão bonitos desse jogo, então pra mim não compensa não. Killer Instinct. Pô, esse jogo é um dos meus favoritos também de Super Nintendo. É um jogo da Rare, que também produziu Donkey Kong. A Rare, nessa época, acertava demais, empresa muito foda nessa época. E aí, esse jogo, cara, eu ganhei de presente do meu amigo Valmir a fita preta, a famosa fita preta do Killer Instinct. E muito obrigado, Valmir, pô, você foi demais. E aí, tipo assim, joguei pra caramba esse jogo, joguei demais, aprendi vários combos, zerei na última dificuldade. Cara, eu jogava muito, fui aprendendo os combos, fui aprendendo tudo. E eu gostava demais. E os cenários são fantásticos, as músicas são muito boas, a Rare sempre faz isso, sempre capricha. E a movimentação dos personagens é muito massa, os combos que você consegue encaixar. E eu vi que eu tava lembrando de alguns combos quando eu fui rejogar esse jogo. Eu fiquei muito contente de não ter esquecido os combos. E eu, cara, consegui acertar 2 Ultra. E é muito massa você escutar na empolgação do narrador do jogo quando sai esses Ultras, dá uma olhada. Então, é um jogo muito estiloso, é um jogo de luta que rivalizava com Street Fighter e Mortal Kombat na época. E pra mim, é o meu jogo de luta favorito de Super Nintendo. Esse aí, pô, tá no meu coração. Batman Returns. Cheguei a jogar ele, só que eu acho que foi bem pouquinho assim, sabe? Eu joguei ele quando eu tava com aquele CDzinho do PS2 de emulador de Super Nintendo, mas eu joguei pouco. Eu achei meio difícil e não progredi na época. E aí, dessa vez eu fui tentar desenrolar e jogar melhor o jogo. Achei ele muito massa, né? Porque ele é daquele filme do Tim Burton, do Batman Returns, que é com a Mulher Gato, o Pinguim lá, o Danny DeVito. E cara, o estilo do jogo tá muito presente no estilo desse Batman gótico, que é do Tim Burton, né? E aí os cenários das fases com aquela música densa, pesada, e é um bridge-who, né? Que eu empresto o termo do meu canal inspirador, do Cogumelando, que eu acho um canal fantástico, me inspiro bastante. Salve Kogu,
o seu canal é fantástico e eu aprendo muito com você e gosto muito do seu estilo de fazer vídeos e da sua filosofia, do jeito de pensar. E aí, esse Bridge Rule, que é tipo briga de rua, né? E aí você vai avançando no mapa, dando socos e tal, é nesse estilo que eu empresto o termo Bridge Rule. E tem vários golpes diferentes do Batman, é bem assim, criativo a forma que fizeram, deram um crédito especial por ser Batman, né? E aí você tem o batarangue, você tem a cordinha que você consegue ir escalando. É um Bridge Rule com um pouquinho de plataforma. Tem alguns momentos que você tem que pular, agir e tal, umas ideias diferentes. E o cenário assim é fantástico, é aquele gótico meio depressivo do Batman, do jeito que é mesmo. E assim, ficou denso o jogo, você entra naquela atmosfera, né? E os vilões, né? Você luta contra a Mulher Gato, luta contra o Pinguim. Cara, o jogo ficou muito massa mesmo. Não esperava que ia ser tão legal, que eu ia gostar tanto. E vale muito a pena. Turtles in Time Teenage Mutant Ninja 4. Pra muitos, é o jogo favorito do Super Nintendo. E esse eu fico meio na dúvida se é um dos melhores scoops que tem. Mas, pra mim, ele é o segundo melhor Bridge Rule. O primeiro, ainda acho o Mighty Morphin Power Rangers The Movie do Super Nintendo, que eu gosto bastante também. Só que esse também é sensacional. E esse, eu zerei com o Fabão. Fabão zerou comigo, hein, Fabão? E aí você vai jogando contra os inimigos ali, as Tartarugas Ninja. E aí tem várias fases diferentes, um estilo muito massa, você anda de pranchinha na água, é muito dinâmico, com fases próprias e singulares. E aí acontece algo numa altura do jogo, onde o vilão lá pega vocês e joga na máquina do tempo. Então você vai passando por várias eras diferentes, até o futuro, do passado ao futuro, e vai enfrentando os chefões ali. Então é tipo um jogo muito dinâmico, muito criativo, que você tem uma seção de golpes diferente, é liso, é um Bridge Rule onde você dá aquela empolgação, você sai batendo, seguindo o jogo, e assim, é um clássico para muita gente. Pilot Wings. Cara, eu descobri esse jogo quando era bem novo, a gente tinha um Super Nintendo em casa, e o meu irmão gostava de alugar essa fita para jogar. E eu mais assistia o meu irmão jogando do que jogava. E deu uma nostalgia muito grande de jogar esse jogo de novo. E aí meu irmão gostava bastante, porque é tipo um simulador de voo, de paraquedismo e algumas acrobacias no ar e tal. E aí ele sempre gostou bastante dessa parte, ele já fez balonismo e tudo. E aí nesse jogo, cara, eu fui jogar, achei ele muito difícil, não consegui encontrar uma forma ali de controlar bem o pouso do avião, tentei, e achei bem complicado. Ele é um jogo básico, né? É um jogo de Super Nintendo, seria um simulador ali de voo. Algumas pessoas olham e falam, nossa, que bagulho tosco. Porque hoje em dia você ia fazer um negócio muito mais bem feito. Mas pra época, isso era sensacional. Se você pensar que foi feito em 90, você fala, nossa, velho, que da hora. E pra gente, na época, vendo aquilo lá, a gente achava incrível. E ficava naquele clima de simulador mesmo, mó grudado com os olhos da tela e tal. E aí tem a parte do paraquedismo, que eu soube fazer um pouco melhor. E tipo assim, por mais que seja um jogo básico, tem o valor da nostalgia, claro, mas eu acho ele um jogo incrível. Vale a pena, só que é difícil pra caramba. Vale a pena pra quem assim, não tem esse preconceito de ver um jogo antigo e dar uma chance. Vale a pena para esse tipo de pessoa. Joey and Mac. Esse é um jogo da pré-história, que você vai com um personagem meio de plataforma ali, vai enfrentando os dinossauros, os homens das cavernas e tal. E eu achei ele com uma mecânica bem travadona, apesar de que achei os vilões, os personagens do mapa
bem engraçados, ele puxa um pouco o lado pra comédia, isso eu achei bacana. Achei engraçado como o personagem é todo musculosão e a voz dele quando ele apanha assim parece uma criança. Mas achei o jogo assim bem divertido. E você quer saber como vão ser as próximas fases? Só que a mecânica travada meio que me desanimou um pouco, pra falar a verdade. Sou muito mais um Prehistoric Man nessa mesma temática, de Super Nintendo também. Então, falar pra vocês que esse jogo eu acho que não vale a pena. Pela mecânica ser tão travada, eu acho que um jogo de plataforma tem que ter uma mecânica lisa pra ser bacana. Quando é travadinho assim, tem que compensar com alguma coisa. Eu acho que no calcular das coisas não valeu muito a pena. Wild Guns. Esse aqui, quando vi a capa da fita nas locadoras e tudo mais, eu ficava meio, cara, não sei, porque ele é um jogo com um estilo bem próprio. É daqueles que parece aqueles jogos de fliperama onde você aponta a arminha e sai atirando. Nesse você vai controlando o personagem assim. Só que quando eu fui jogar aqui, né, que eu nunca tinha jogado, só tinha ouvido falar, eu achei bacana assim. No cenário ali, você matando os personagens, guiando e tal, achei o cenário bem bacana, uma dinâmica bem massa, que é robôs misturado com humanos ali no Velho Oeste, e isso lembra até Westworld um pouco. Então achei uma dinâmica bacana ali, e um cenário bem bonito, assim, bem estiloso, com o seu personagem virado pra tela, atirando, lembrou bastante o Velho Oeste, que atira, mira, desvia e tal. Ele é bacana, ele tem seu valor sim. Eu acho que ele vale a pena. Só que achei bem difícil também. The Lost Vikings. Esse jogo, quem chegou pra mim e falou: Vinícius, vamos jogar, foi meu amigo William. Ele chegou assim e falou: cara, ele é muito diferente, vamos ver como que é. Daí a gente colocou pra jogar e é um jogo massa de jogar de dois, assim. Porque você tem 3 vikings ali e você tem que passar as fases. Nisso vão tendo puzzles durante essas fases. Claro que também tem inimigos para você ir matando. E cada viking ali tem uma especialidade. Um defende os golpes, o outro pula e faz habilidades, o outro dá tiro, é mais do ataque. E as habilidades deles vão se complementando. Em determinado momento da fase você tem que usar um para conseguir passar para o outro passar também. E você só vai conseguir ganhar se todos passarem juntos. Então, cara, quando eu descobri esse jogo, eu descobri bem recentemente. E é uma joia rara, velho. Como que eu não descobri esse jogo antes? Eu acho que ele é um jogo meio escondido. E ele é muito massa. Ele pela essa singularidade, ele é um pouquinho travadinho. Só que por essa ideia que eu nunca vi em outro jogo também, eu achei que vale muito a pena. Achei muito original e os personagens super carismáticos, os cenários das fases diferentes. Você pensando como que você vai fazer para passar aquela parte e tem que ir movimentando todos os personagens para você terminar a fase juntos. Então, cara, eu achei maravilhoso e vale muito a pena. Secret of Mana. Esse é um RPG também de ação com plataforma, bem parecido com The Legend of Zelda A Link to the Past. E nesse jogo eu achei muito massa também. Como eu falei que esse estilo de jogo é massa, gostei de ter encontrado outro jogo da mesma forma. A história ela é ali interessante, onde você é uma criança, encontra uma espada e essa espada libera monstros pelo mundo, aí você é banido da sua vila porque você liberou esses monstros e tal, e aí você vai passando as fases por ali e vai derrotando os inimigos e vai descobrindo cenários novos, cenários bonitos. O Reino das Águas lá é um lugar bem bacana. E você vai upando seu equipamento, comprando itens e tal. RPG de mão cheia. E deu muita vontade de descobrir o que acontece na história. Não joguei tanto, mas esse me instigou também. Vale a pena. Uniracers. Cara, eu olhava a caixinha dessa fita na locadora e falava: esse jogo parece ser muito tosco. Que é umas bicicletas, aquelas bicicletas de palhaço, e que só tem o pedalzinho e a bicicleta, sem ninguém pilotando, e você vai fazendo uma corrida contra outras bicicletas da mesma forma. Eu falei: mano, que tosco, que bagulho nada a ver. Fui jogar,
E falar pra vocês, não é que o jogo me deixou instigado? Você faz umas manobras enquanto vai fazendo a corrida contra outra bicicleta e tal, e a mecânica ela é bem fluida, então acontece muita coisa ao mesmo tempo, você tem que ficar ligadão assim. E eu achei muito massa, cara. Eu achei uma ideia muito doida, diferente, em que eu comprei a ideia. E daí tem uma fase que você só tem que somar pontos fazendo manobras e tal. Então o jogo te pega, cara. E deu vontade de descobrir o que acontece depois. É um jogo difícil. E descobrir como que são as pistas diferentes, os obstáculos diferentes nas pistas. E eu achei então que vale a pena. Muito obrigado, galera, quem seguiu até aqui. Comenta também um jogo clássico de Super Nintendo que você gosta bastante, um jogo que você ficou com vontade de jogar assistindo esse vídeo, e um querido salve do Tio Shark.